Boa noite a todos, muito bem-vindo a mais um programa, mais um podcast Escuta Direito. Esse sabadão aí, que tá um pouco quente, provavelmente, né, gente? Que a temperatura tá crescendo um pouco agora, né? Então, gente, muito bem-vindo. Quero mandar um salve aí para todos os meus amigos, familiares aí que estão nos acompanhando mais uma noite aí. E quero dar uns bem-vindos, boa noite à nossa querida convidada, né, que nós temos aqui presente, né? Mas antes de passar a palavra para ela, né, vou passar a palavra para os nossos queridos amigos Sérgio e Marco Túlio. Sérgio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez nesse podcast com vocês. É uma honra, é uma alegria enorme estar aí contando com a sua presença, com a sua participação, a sua audiência. Eu quero mandar o meu boa noite hoje, né, para todos os nossos amigos acadêmicos da Faculdade de Direito do Centro Universitário Senai. Quero mandar também um boa noite para a minha irmã Eleonor, tenho certeza que ela vai estar assistindo esse podcast, fica lá nos stalkeando. Tá querendo stalkear você, Marcos? Até perguntou qual que é o Instagram seu. Eu disse, o Marcos não tem Instagram porque ele é perseguido, tá bom? Então, um beijo para você, minha irmã, e para todos os nossos convidados e o pessoal da Faculdade de Direito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui junto contigo, isso para vocês aqui. Quero mandar um grande abraço aí para o pessoal do 5º, do 6º período de Direito do Senai, os amigos do 9º e do 10º período também, o Jamanta, o Ronaldo, que é o nosso telespectador aí assíduo, todo sábado com a gente, nos acompanhando e dando aquele incentivo para nós, né? Mandar um grande abraço, mandar um abraço para a irmã do Sérgio também, que tá buscando o meu Insta, mas o Insta, infelizmente, não vai ficar dessa vez, né, Sérgio? Boa sorte, até mais. Eleonor, já me segue no Facebook e no Instagram, hein? Já me achou, já. Ai. Mas então, gente, estamos com uma convidada aqui espetacular, a nossa Isa Bandeira, acadêmica de Direito do 8º período, estuda junto com nós, atura nós, né? Trabalha com parte administrativa no escritório de previdenciário. Isa, dê seu boa noite. Boa noite. Vamos parabenizar vocês, né, por essa noite maravilhosa, por esse podcast lindo que vocês fazem aí, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E é um prazer estar aqui participando com vocês hoje, tá? Boa noite a todos os nossos colegas da faculdade e os nossos amigos que vão estar acompanhando a gente aí no decorrer do nosso podcast, tá? Ok, obrigado, Isaíra, é uma honra ter a sua participação aqui, e hoje a gente vai falar, então, com a nossa convidada, a Isa, né, assim como ela é conhecida. Nós vamos falar, então, sobre o direito previdenciário, especificamente a legislação lá, né, a Lei 8.213, que vai tratar lá a questão da Previdência. E Isaíra, a gente já quer... Isa, né? Eu tô tão acostumado a chamar você de Isaíra, ó, Isa, tá, Isa? Não tem problema. Ah, é bom que as pessoas vão aprender também a me conhecer, né? Que o meu nome é um nome não tão popular, né? Mas eu gosto de ser chamada também por Isaíra. É que a maioria me conhece dessa forma, né? Como Isa. Certo, Isa. Obrigado, Isa. Nós queremos já, então, começar com uma pergunta do nossos seguidores aqui. Ele faz uma pergunta, inclusive é um colega meu de profissão, né? A pergunta que vem do meu amigo, o professor Ulisses. Ele pergunta assim, que hoje em dia, para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador tem que ter tempo de trabalho e idade. Qual que é a idade atualmente, hoje, para se aposentar, Isaíra? O que você tem para nos dizer? Então, hoje a idade para se aposentar, mulher é com 62 anos e homem com 65. Quem já tinha direito adquirido na lei anterior, ela pode se aposentar com 180 meses de contribuição, que é equivalente a 15 anos de contribuição, né? A mulher, então, com 62 e homem com 65. Isso na regra anterior, né? Antes da reforma. A partir da reforma, quem se filiar ao INSS a partir de 2019, de 12 de novembro de 2019,
As mulheres continuam com 180 meses, né? Que é equivalente a 15 anos, e os homens já passam a ter 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Ok, Isaíra. Obrigado aí por essa contribuição, Isaíra. Nada. Show, show, legal. Muito, muito, muito bem explicado, viu, Isa? Parabéns. Tem outra pergunta do nosso colega, do nosso ouvinte aqui, que diz o seguinte, Isa. Nunca trabalhei e nunca contribuí para a Previdência. Tem algum direito ao benefício do governo? Tem. Depende, porque são modalidades diferentes. Aí já parte para um lado social. Então, aquele que nunca contribuiu e ele conseguir comprovar a hipossuficiência, a renda per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Aí ele precisa se enquadrar num projeto chamado LOAS. Aí ele tem direito ao benefício assistencial. Isso é tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência ou tratamento de doenças graves, como câncer, doenças degenerativas. Então, mesmo que ele nunca tenha contribuído e ele comprove a miserabilidade, ele consegue um benefício que seria, então, o benefício assistencial. E muitos, às vezes, têm o direito e não conhece do direito e acaba, de repente, passando necessidade, né? Precisa comprovar a doença, precisa comprovar a parte social, mas tem direito ao benefício, sim. Não é uma aposentadoria, é um benefício. Ah, excelente. Obrigado, Isa, pelo auxílio aí. Isaíra, dentro dessa tua colocação aí, esse benefício seria de quanto? Um salário, Um 2 salário salários? mínimo. Não existe benefício menor que um salário mínimo, que seria 1.320 hoje. Tá, e aí dentro desse mesmo temática lá da questão da doença, daí como é que ele faz? Ele tem que ir lá no INSS, ele tem que levar laudo, perícia? Não, hoje a maioria dos processos administrativos, eles são todos digitais. Então, aqui no escritório, a gente faz o atendimento, junta a documentação, né? Primeiro, a gente encaminha, né, a pessoa, porque ela precisa passar pelo assistente social do município, né, se enquadrar no cadastro único. Dentro desse cadastro único, ela não pode ter renda. Se ela chegar e falar que ela recebe, são 2 pessoas na casa, recebe R$1.000, já não passa, sabe? Então, a renda é importante. Às vezes, ela comprova a doença, mas não comprova, vai lá e fala que recebe R$600, já não passa também. Então, tem uma série de coisas que precisa ser bem trabalhado, realmente, porque aí a gente passa primeiro, então, para essa triagem da assistência social, né, nos bairros. Todo bairro tem um CRAS. Não sei se vocês devem ter conhecimento disso. Então, a pessoa que precisa desse benefício, ela vai procurar o CRAS, vai fazer o cadastro único. Primeiro, ela vai participar de uma reunião. Aí vai agendar para fazer o cadastro único. A partir do momento que ela fez o cadastro único, ela pede o resumo do cadastro. Isso ela pode também estar pedindo para que a assistente social do CRAS dê entrada no benefício para ela. Ela não precisa de advogado para fazer isso, ela pode fazer dentro do próprio sistema da assistência social do município. Ok, Zé, então, para você, meu amigo, minha amiga que está aí nos escutando, que não é de São José e não é de Curitiba, então a dica da nossa amiga aí é procurar o CRAS, Exato. Entrar em contato, e aí o CRAS faz os trâmites. Obrigado, viu, Isaíra? De nada. Isa, tivemos mais uma pergunta aqui, né, de um pesquisador, e é assim: tenho mais de 21 anos, posso prorrogar a pensão por morte até os 24 anos em razão da faculdade? Dessa modalidade, da parte previdenciária, não. Não. Inclusive, as pessoas confundem muito a pensão por morte com pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um processo civil, né, de pessoas vivas. Então, a pensão por morte é um direito adquirido que a União vai fazer esse pagamento, né, para aquelas pessoas que são dependentes
Quem são dependentes são filhos menores, o cônjuge, né? A esposa, o marido morreu, ficou a esposa e uma criança menor. Elas têm o direito, se ele tiver qualidade de segurado, se tiver um contribuinte do INSS, estava com a qualidade de segurado na época em que ele faleceu, aí o menor e a esposa podem pedir a pensão. Até os 21 anos, o menor recebe. Passou disso, já não recebe mais. Exceto quando a pessoa ela é incapaz e sempre dependeu daquela renda, ela não tem outro rendimento, né? Então, aí fica permanente, mas caso contrário, não. Show, obrigado. Isaíra, outra questão ali, a gente tem visto aí o nosso público jovem que segue o nosso canal também. Uma pergunta que eu já ouvi também até, inclusive, de alguns alunos meus, alguns colegas, assim, o período que o jovem está trabalhando como aprendiz ou estagiário numa empresa. Esse período vai contar com uma aposentadoria para ele? É contabilizado esse período de estágio ou então de aprendiz? Isso é uma pergunta bem interessante e importante, né? Porque os nossos jovens, eles precisam estar orientados a respeito disso aí. Veja só, o estagiário, ele não se enquadra no CLT, né? É um estágio, é só um aprendiz. Mas se ele tiver se ele tiver 16 anos, ele já pode fazer o pagamento facultativo, sabe? Já pode pegar o número de CNIS e passar para contribuir já. Porque o que é a contribuição é como se fosse um seguro, uma garantia social. Em caso de uma doença, ele está assegurado. Então, a partir dos 16 anos, ele já pode se associar e ele paga facultativo. Isso é o estagiário. Já o menor aprendiz, ele já tem direito, né, pela CLT, ele vai ter 13º, vai ter desconto do INSS, os 8%, né, desde que ele seja um funcionário que trabalhe ganhando o salário mínimo, não pode ser menos que um salário mínimo. Então, isso é contabilizado, sim, para efeito de aposentadoria lá no futuro. Ok, Zaira, obrigado. Isa, você deve ter acompanhado bem quando houve a reforma da Previdência em 2019, né? Uhum. E um ponto que foi discutido na época e se falou bastante é o sistema de capitalização, que ficou fora dessa reforma da Previdência, né? Sim. O que você acha dessa questão, dessa situação? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Então, eu entendo que o incentivo ao jovem, né, que hoje, veja que lá em 91, lá para trás, tinha muitos jovens, a pessoa começava a trabalhar, às vezes com 12 anos, já estava trabalhando, já estava contribuindo, e se aposentavam bem mais cedo e tal, mas, tipo, girava mais, assim, a renda, né? Então, Sim. hoje, o que acontece? Os jovens de hoje têm que contribuir para pagar o benefício, né, a aposentadoria dos que estão hoje aposentados. E o incentivo, eu acho que é pouco, porque tem muitos jovens que estão estudando, nem estão trabalhando, nem são ainda afiliados ao INSS. Então, eu vejo que é algo assim bastante preocupante, porque são muitos idosos no país e pouco rendimento. Então, isso é uma coisa que eu imagino que ficou ainda faltando, sabe, programar melhor isso daí, porque lá na frente eu creio que vai faltar as condições para manter os futuros aposentados. A conta não fecha, né, Isa? Isso, eu vejo que a conta não fecha. Entendi. Obrigado, Isa. Show. Isa, um dos nossos espectadores aqui, nossos ouvintes, colocou uma questão assim: o Brasil teve 7 reformas da Previdência, desde a formulação da Constituição de 88. A primeira em 93. Pode-se dizer que houve melhora na situação dos aposentados após as reformas, e principalmente após a de 2019? Eu não entendi a pergunta. Antes de 2019? Assim,
todas as reformas, assim, todas as reformas que teve uma melhoria de todas as reformas que teve para os aposentados? Na minha percepção, quem se aposentou antes da reforma, até 94, teve pessoas também que teve prejuízo, não sei se vocês já ouviram falar, da revisão da vida toda, que está tendo muito hoje, o povo está falando bastante, que é do artigo 29, né? Então, o que acontece? Pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos, elas não foram não foi calculado os valores contribuídos antes de 94, até junho de 94, esses valores ficaram para trás. Então, eles recebem um valor de 94 para cá, só calculou aquele salário deles. Então, o que acontece? Teve muitas pessoas, eu vejo aqui no escritório também, nas ações, que estavam aposentados, né, menos de 10 anos, até, isso é algo bastante interessante, bem importante passar para as pessoas, né, que muitos não sabem disso. Então, quem se aposentou antes de 2019, eles têm direito a uma revisão. Essa revisão a gente já ganhou no STF, está suspenso de novo, mas a gente já tem julgado, já temos sentença já positiva, né, favorável ao trabalhador, sentença. Só que daí o STF encontrou mais uma brecha lá para o INSS encontrou lá no recurso uma planilha de cálculo que eles acham que está fora de contexto, e daí então está suspenso por enquanto. Essas sentenças não teve, ninguém recebeu ainda, mas é algo bem interessante. Quem se aposentou então antes de 2019, tem menos de 10 anos, ele pode fazer essa revisão. Mas tem algo também importante, que não pode fazer essa revisão sem antes fazer o cálculo. Por quê? Porque há essa diferença. Do 94 para trás, ele pode ter um salário excelente, quando pode ser um salário mínimo. Então, vamos supor, de 94 para cá, ele ganhava R$6.000. De 94 para trás, ele ganhava um salário mínimo. Então, esse dinheiro também vai dividir vai retroceder, vai diminuir o salário dele. Então, é algo que tem que fazer com bastante serenidade, procurar um profissional capacitado, né? Um profissional com competência para fazer isso. Então, pessoas tiveram, sim, foram lesadas, né, desses valores nessas reformas anteriores. Então, tipo, é algo assim que tem uma coisa que dá certo, a outra dá errado, sabe? As reformas nunca são 100%, sabe? Ficou ótima essa reforma. Não, uma coisa melhorou, outras não. Então, tipo, não tem como dizer assim, a qual foi melhor, a qual foi pior. Eu acho que todas é focada sempre em benefício para o Estado, porque, né, tá inchado isso é muito pouco recurso para muito gasto. Então, eu vejo que para o trabalhador favorece muito pouco. Entendi. Muito bom, Isa. Então, essa questão que você comentou a respeito do processo da vida toda, então o ideal é aguardar e entender um pouco o processo, né? Não, eu digo que quem se aposentou, não espere para fazer ação, ele que vai atrás, procure, porque expira, sabe? Tá. O prazo é 10 anos, passou de 10 anos, ele não tem direito a revisar mais. Então, os processos estão tramitando, sabe? Está suspenso, mas não tem como voltar, sabe? Entendi. A gente já ganhou isso. Então, já saiu, já veio o resultado, o STF votou favorável, então está suspenso agora porque é muito dinheiro, não vai ter de onde tirar agora para pagar. Então, eles encontraram uma maneira de dar uma seguradinha, mas tem muita gente que estava ganhando salário mínimo, vai ganhar 4 mil, 5 mil. Show. Então, pense, é um rombo para a União. Como vai pagar tudo isso? Mas quem tem direito tem que buscar o direito, não pode, né? Existe um ditado que a justiça não protege quem dorme. Quando a gente dorme é quando a gente deixa prescrever o prazo e depois, poxa, não fiz porque prescreveu. Então, precisa procurar um profissional e buscar esse entendimento, ver se tem direito, se não tem. Perfeito.
Escutou certo. Isaíra. Você que gosta de dormir, tem aula, tudo, fique mais acordado, mais atento, tá bom? Agora realmente me deixou preocupado, Isaíra, porque eu durmo na aula, daí fica meio complicado, mas eu só durmo em algumas aulas, né? Viu? Você viu, Eu mas só durmo em algumas aulas. você já ouviu falar, né? A professora já passou para nós, né? Que o direito não protege quem dorme, então a gente não pode deixar isso acontecer. Na hora da aula nós temos que ficar atento. O Sérgio só dorme em algumas aulas, só de segunda a sexta só. Isaíra, dentro dessa questão aí que você falou, né, de não demorar tal, mas nós temos aqui também uma pergunta que uma pergunta que realmente faz a gente refletir um pouco mais sobre essa questão da atuação do Estado, né? Por que os processos e recursos junto ao INSS, ele tem um longo período para ser concluído? Não é algo assim que é de bate-pronto, demora demais. E aí a próxima, dentro dessa pergunta existe algum prazo, alguma lei que vai dizer assim, que vai regulamentar, dizer, não pode demorar mais de 30 dias esse processo? Qual é o motivo de demorar tanto esse processo e se tem um prazo para esse processo findar? Então, com a pandemia, né? Então, houve um fluxo muito grande de protocolos, né? De pedido, e daí até as perícias seriam perícias técnicas, né? Não estava tendo perícia presencial. Então, o prazo antigamente era de 30, 45 dias para analisar um protocolo. Depois ele passou de 60, depois mais 60 e até 120 dias. Tá? Então, realmente é assim. Mas o que acontece? Existe também a prioridade, né? Então, dependendo da gravidade do problema, da idade do paciente, né? Da pessoa que está pedindo, solicitando esse benefício, então passou esse prazo, vamos supor, deu 120 dias, ele pode entrar com mandado de segurança, procura um advogado, entra com mandado de segurança, para que esse benefício seja analisado, seja ele uma perícia, seja um benefício assistencial, sabe? Então, é um mandado de segurança que resolve, que daí vai dar uma decisão, seja deferido ou indeferido, tem que ter uma decisão. E esse mandato de segurança, Isaíra, aí seria somente através de um advogado ou o próprio contribuinte, o solicitante pode fazer? Tem que procurar o judiciário. Tem que procurar. Tem. Ok, Isaíra. Obrigado, Isaíra. Ô, Isa, dentro dessas perguntas que a gente recebeu, nós recebemos uma pergunta aqui que é um pouquinho mais técnica, né? Com a morte do pensionista, a pensão pode ser transferida para um dependente, tipo esposa, filho, neto, os herdeiros de uma forma geral? Como é que está funcionando isso hoje? Deixa eu ver se eu entendi. A pensão ser transferida por um filho menor? Para a esposa, para o filho, para um herdeiro, por exemplo. O pensionista morreu, né? Isso. E aí você... ele está lá recebendo a pensão, ele já é pensionista, ele recebe uma pensão, esse valor pode ser transferido para o filho, ou para a esposa, ou para o neto. Qual que é a hierarquia dessa pensão? É uma pergunta bem interessante, sabe? Por quê? Tudo a gente precisa comprovar a necessidade para que você tenha o direito. Então, o que acontece? Não se acumula a pensão, né? Então, o marido, por exemplo, o marido morreu, a mulher tem uma pensão. Ela casou de novo, aí aquele marido morreu, ela vê qual pensão que é melhor. Ela tem o direito de escolher a que mais lhe favorece. Mas ela pode ficar com a pensão, ela pode também ter uma aposentadoria, isso se acumula, entende? Se ela tem direito a uma aposentadoria, ela pode ter também, mas duas pensão não pode, tá? Aí ela morreu, né? A pessoa que era a pensionista, se é que eu entendi a pergunta, né? Acho que era isso que vocês querem saber. A pessoa morreu, ficou um filho e um neto. Se essas crianças são menores e são dependentes financeiramente delas, aí se faz o pedido. Eu creio que provavelmente no administrativo a gente não consegue, né? Porque tem que estar buscando muito argumento e tal.
Mas a chance é grande, né, de ter esse direito para essa criança. Porque o neto, a gente é um pouco confuso isso. Precisa realmente comprovar que essa criança dependia dessa pensão para viver. Entendi. Então, se houver essa comprovação, passa sim. Ah, ok. Tá? Tá claro isso, ficou claro, sim. Isa, e quais Oi. são os tipos de aposentadoria que existem? E quem pode recebê-las? Então, tem também a aposentadoria, a gente falou da aposentadoria por idade, né? Tinha a aposentadoria por tempo e a aposentadoria especial, aposentadoria por tempo, por ponto, aposentadoria por invalidez. Essas são as aposentadorias. E como que funciona para receber? Quem que pode receber elas daí? Então, a aposentadoria por tempo, com a reforma, ela foi extinta, sabe? Então, ela não tem mais. Antes, até 12 de novembro de 2019, uma mulher, ela trabalhava, vamos supor, trabalhou 30 anos, não importa se ela tinha 40, se ela tinha 45, ela se aposentava. Agora não tem mais. Aí, se ela conseguiu, ela tem 30 anos de contribuição, faltava um pouquinho para completar os 30 em 2019, então ela concluiu os 30, daí ela tem que ter 57 anos para ela poder ter a aposentadoria ainda, que ela já tinha adquirido na lei antiga, aposentadoria por tempo, né, com pedágio de 100% ou de 50%, daí ela escolhe se ela pode pegar de 50%? Pode, só que o salário vai ficar pequenininho. E não existe mais a desaposentação. Antes, lá nas leis antigas, 91, 94, lá para trás, então existia um chamado desaposentação. Por exemplo, eu me aposentava com 30 anos de contribuição, ou 25, se fosse especial, né? E daí eu continuava trabalhando. Aí eu pedia a minha desaposentação e fazia uma nova aposentação. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem mais. Então, você se aposenta com 50% e aquele salário fica muito pequeno. Geralmente, eu gosto de explicar isso para as pessoas, porque às vezes eles acham que é vantajoso. Eu vou me aposentar, porque se eu não me aposento mais, só que o salário vai ficar pequeno, sabe? Vai ficar bem pouco. Ele não consegue atingir um salário melhor e depois ele não consegue se desaposentar para melhorar. E ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar contribuindo para o INSS, esse benefício não volta para ele. Entende? Esse não volta para quem vai contribuir, que é o aposentado por tempo de contribuição. Tá? Tá, daí vem a aposentadoria, então, como eu já falei lá no início, que é por idade, né? 62 mulheres e 65 homens. A pessoa tendo os 180 meses de contribuição, eles têm direito, né, quando completa a idade, então, pedir a aposentadoria. Aí vem a aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, com a reforma, também ficou um pouco complicado, porque ela diminuiu o valor, sabe? Diminuiu, não fica mais 100%, ela fica um valor menor, acho que fica 80%, se não me engano. É quando a doença realmente é uma doença degenerativa, que a pessoa realmente não vai ter mais condições, né, de voltar ao mercado de trabalho. Então, ela se aposenta, né, por invalidez. E ela não pode trabalhar, porque se ela registrar a carteira, for fazer um serviço, contribuir com o INSS, ela perde a aposentadoria. Tá. Aí tem uma outra coisa também importante, né? Que é um outro benefício bem importante. É o auxílio acidente. O auxílio acidente, a pessoa sofreu um acidente e ele perdeu alguma coisa, vamos supor, ele reduziu a capacidade laborativa dele por conta daquele acidente. E ele tinha qualidade de segurado, no dia que ele estava indo de casa para o trabalho, ele se acidentou. Abriu no atendimento, foi um acidente, e abriram um CAT.
né? Aí ele também pode pedir o auxílio acidente. No auxílio acidente, não impede de você trabalhar de carteira registrada. Você pode trabalhar com a carteira registrada, contribui normal com o INSS, só que reduziu a tua capacidade, você era, vou falar aqui de um metalúrgico, por exemplo, ele era um soldador, ficava em pé o dia todo, ganhava bem, né? Aí ele sofreu um acidente e reduziu a capacidade dele, ele não pode mais fazer aquilo. Ele vai trabalhar numa outra coisa, sentadinho lá. Então ele vai ganhar metade do salário, né? 50% do que ele ganhava todo mês e continuar trabalhando onde ele quiser. Quando ele completar a idade de 65 anos, ele se aposenta pela idade, pega os 100% e fica tranquilo. Obrigado, Isa. Eu creio que são essas as modalidades de aposentadoria, né? Que eu lembrei, pelo menos no momento. Ok. E Isaíra, você já tinha comentado lá no início do nosso podcast lá aquela questão da revisão da aposentadoria. A gente ainda tem até, inclusive, essa pergunta. Você falou lá que tem que ver se vai a vantagem ou não. A revisão de aposentadoria, quem pode pedir essa revisão de aposentadoria e o que é a revisão de aposentadoria? Bom, a revisão é assim, para quem se aposentou até 2019. Porque quem se aposentou depois de 2019 já foi calculado tudo certinho, sabe? Ele já pegou todo o período de contribuição, desde o primeiro lá que ele tinha, né? Desde o primeiro emprego até o dia da aposentadoria. Isso de 2019 para cá. Então, quem se aposentou até 2019 tem menos de 10 anos. É importante que ele verifique, né, se ele tinha, antes de 94, antes de julho de 94, aí ele trabalhava lá numa empresa e ganhava muito bem. Ganhava 10 mil, 8 mil, sei lá, ganhava um salário altíssimo. Esses valores não foram calculados na aposentadoria dele, tá? Então, isso é bom. Agora, por isso eu digo que também tem que cuidar, tem que pedir um profissional para fazer o cálculo, porque vamos supor que de 94 para cá ele ganhava muito bem, mas de 94 para trás ele ganhava muito mal, salário mínimo. Ou então ele era. Ah, e tem também uma coisa que eu não falei para vocês, é sobre a aposentadoria híbrida, tá? Que depois eu vou falar, é bem importante essa. Então, essa da revisão lá, ele trabalhava na roça, lá na área rural, então calculado como salário mínimo. E daí ele veio para a cidade e passou a ganhar salário maior, 8, 10 mil. Então não compensa, porque daí vai dividir esses valores por aquele tempo lá, aqueles 4, 5 anos que ele ganhou o salário mínimo. Então essas coisas têm que ser bem calculado. Não pode fazer a revisão sem antes ter uma planilha de cálculo. Entendi, Isaíra. Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também ficou bem claro essa questão da revisão e muito importante esse teu destaque aí do 94, depois 94. Às vezes o pessoal fala assim, vou fazer o pedido de revisão e acaba diminuindo aí o que está ganhando. Exato, pode ser negativo, né? Porque é importante, é bem importante procurar alguém, né, para fazer o cálculo e ter a certeza que realmente vai ser lucrativa essa revisão. Tá certo, Isaíra. Obrigado, Isaíra. Isso, e como eu te falei da aposentadoria híbrida, eu vou, né? Alguém já deve ter ficado pensando, não, mas falou e não terminou. O que é aposentadoria híbrida? Então, tem muitas pessoas idosas hoje que elas têm esse direito. Elas trabalharam no sítio, né? O Ariel aí, que conhece o pessoal lá da área rural, então eles têm um período lá, que eles são do INCRA, né? Daí eles vieram para a cidade e começaram a contribuir na área urbana. Então, junta aquele período com a área urbana e fechou os 15 anos, pode pedir a aposentadoria por idade híbrida. Tá bom? Ok, Isa, legal.
Você comentou também numa das nossas conversas aqui a respeito do LOAS, né? Que é a prestação continuada orgânica de assistência, né? Isso. Tem um dos nossos telespectadores que fez uma pergunta para a gente, que eu acho que está mais ou menos uma relação, que é a aposentadoria social. Quem pode solicitar a aposentadoria social e se ela é passada por um dependente em caso de falecimento? É uma boa pergunta também, né? O LOAS, o benefício assistencial, que chamam de BPC, esse é um benefício exclusivo para aquela pessoa. Quando essa pessoa falece, o benefício extingue também, tá? Então, ela Certo. não é transmissível, sabe? Não transmite para outra pessoa. Mas tem uma outra vantagem importante. O benefício assistencial LOAS, eu já cheguei a fazer para 3 pessoas na mesma residência. Porque é uma família que tem problema de saúde, né? É uma mãe que tem 3 filhos especiais. Ela só tinha um benefício. E eu consegui fazer para mais 2. Então, eu consegui ter os 3 filhos dela, recebe o benefício assistencial. Interessante. Sabe? Só que nesse sentido, é exclusivo para aquela pessoa. A pessoa faleceu, não fica para ninguém. Ele cessa o valor da Cessa pensão. junto. O próprio sistema de cartório, por exemplo, quando você faz um atestado de óbito, ele é informado em seguida. Deve ter muito bem interligado. Essa informação deve ser muito rápida, né? Sim. Tá saindo o papel da impressora do cartório do óbito, o INSS já está recebendo a informação lá. Exato. É bem assim. Nós estávamos dias atrás com uma ação judicial de um cliente lá de Santa Catarina, e eu não conhecia a esposa, e eu faço muito processo digital mesmo, não conheço o cliente, sabe? Eles entram em contato comigo, mandam documentação, eu faço, a gente tem aqui no escritório, nós temos ações em vários estados, inclusive, sabe? Santa Catarina, aqui São Paulo, essas regiões aí, e também os municípios, e a gente faz sem, às vezes nem chega, a gente não chega a ter o contato, assim, o atendimento físico. A gente já aprendeu na pandemia, né, a fazer esse atendimento. Então, eu tenho parceria com outros escritórios, eu encaminho para que eles vão até o outro escritório, faço a digitalização do documento, e a gente acaba fazendo por aqui, né, esses benefícios. Aí, nesse caso, a gente estava com ação judicial já. E, do nada, daqui a pouco, veio um despacho do juiz para juntar um atestado de óbito. Não, para juntar os herdeiros no processo. E eu sempre falava com o cliente pelo WhatsApp, né? E de repente o cliente parou de conversar comigo. E rapidinho, tipo, a gente foi saber que ele faleceu porque o próprio judiciário pediu para a gente juntar o atestado de óbito a esposa e o filho que era menor no processo. Entendi. Bem rápido o processo. Foi muito, muito assim, do nada, sabe? Aí eu até comentei, né, com o meu colega ali, falei, nossa, a gente nem ficou sabendo e o judiciário já está sabendo que o homem morreu. É interessante, né? Se é para recusar o pagamento ou algo assim, o governo é rápido, ó, morreu, cancela lá. Perfeito. Isaíra, dentro desse contexto todo, nós temos aqui uma pergunta em relação a esse cálculo da Previdência. Esse cálculo, ele é feito em cima de um cargo, de uma função? Essa pessoa que tem cargo, função diferente, o cálculo é diferente? Eu vou citar aqui o exemplo, né? Tipo, professor de rede pública e privada, ele tem uma aposentadoria diferenciada mesmo? Ou é igual para todo mundo o tempo de contagem e o tempo para aposentar? Então, a aposentadoria especial para o professor é 25 anos, né? Ele não pode sair de sala de aula, sabe? Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu toda a vida fui servidor, eu sempre fui professor, eu trabalhei sempre naquela escola.
Mas ele foi lá 10 anos de professor e tem 10 de diretor, por exemplo. Então, quando ele sai da função, ele perde aquele direito. Entendeu? Aí, entendi. O cara tem que ficar doido na sala mesmo, tem que ser professor. Isso, ele né, na lei anterior, então, o professor tinha 25 anos de sala de aula, ele podia pedir a aposentadoria dele. Já pedi aposentadoria e o Rivotril também, né? Porque por aí. 25 anos em sala de aula, com 40 alunos, realmente, talvez o cara nem chegue nos 25. Pois é. Obrigado, Isaíra. E, Isa, já emendando essa pergunta do Sérgio um pouco, por exemplo, quem serviu às Forças Armadas, conta dobrado o tempo de aposentadoria? Não. Não? Não. Ele precisa juntar o documento, né? Que a declaração é uma certidão, né? De tempo de exército, de Forças Armadas, do que ele tinha. Vamos supor, ele serviu o exército, ficou 2 anos, ficou 1 ano lá, ele pode pedir essa certidão para juntar, usado como tempo, mas isso não tem esse aumento, conforme você está falando. Fechou então, Isa, obrigado. Então, pessoal, é isso aí. Tivemos aqui essas perguntinhas feitas aqui, respondidas pela Isa, nossa querida amiga aqui, colega de faculdade. Também temos o Instagram dela aqui, ó, que eu vou deixar falar para vocês aqui, que o certeza vai aparecer aqui embaixo, que é @isa_sjp. E a Isa também tem uma loja de roupa infantil, e daí o Instagram é @isaminifashion, tá bom? Vai estar aqui embaixo também, escritinho. E Isa, gostaria de comentar alguma coisa? Suas considerações finais, Isa? Agora é com você. Quero sim, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu amei, né? Espero ter correspondido à expectativa de cada um e falar para vocês que estou à disposição. Aquele que não entendeu e quiser perguntar de novo, né? Pode estar me procurando, né? Pelas redes sociais, vai me encontrar, ou então vai lá na faculdade, faz uma visita e já me acha todos nós lá, né? Eu agradeço pelo convite, né? Pela participação aqui com vocês e dar os parabéns para vocês. Vocês estão de parabéns com o podcast. Bom, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Isa. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço a você também. Mas agora nós vamos para o nosso tema aleatório. E ó, Isa, continue aí, aqui, ó. Esse tema aleatório de hoje, eu não sei o que vem por aí, não, hein? Sérgio, nos diga, qual que é o tema de hoje? Ok, meu amigo, minha amiga. Isa, obrigado pela sua participação. Show de bola a sua participação. O nosso tema aleatório hoje é um tema assim que eu fiquei pensando essa semana, né? Para assim, eu era o candidato. O nosso tema aleatório é conto de assombração. Você tem medo de assombração, Isa? Você já escutou alguma história de assombração? Aqueles contos, caos que os pais falavam? Ah, sim, né? Quem não tem, né? Eu aqui em casa é muito iluminado. Nada escuro, é tudo iluminado. Marco! Um caos! A loira do banheiro é mais famosa, hein, Sérgio? Aonde? Em Minas Gerais? Não, em São Paulo, pô. Eita! Lá em São Paulo tinha a loira do banheiro, cara. Você não ia no banheiro. Você tava na escola, dizia que tinha uma loira que andava dentro do banheiro, Sérgio. Cara, ninguém saía por ir no banheiro. O pessoal fazia nas calças dentro da sala de aula. Meu Deus do céu. Era difícil, cara. Era difícil. A tal da loira do banheiro, cara. Eu não sei se criaram essa história pra ninguém pedir pra ir no banheiro, mas ninguém pedia também. Arielzinho! Cara, eu só tava de lobisomem à noite. Como às vezes no área rural tem os lobisomens, né? Tem que cuidar. Lua cheia. Então, nesse momento aleatório, é um tema realmente que é pra gente dar uma relaxada no nosso tema principal. O Marco, Isa, Arielzinho, eu vou falar na minha época do quartel. Eu servi 3 anos no Exército. Lá no quartel do Pinheirinho tinha um posto lá que falava que um sargento infartou
quando ele estava fazendo a corrida. Então tem no exército a corrida do facho, o cara treina e diz que o sargento lá, quando ele estava correndo, ele pegou e infartou. E diz que toda meia-noite, todo horário, né, todo horário da meia-noite, parecia o vulto dele e perguntava pro soldado qual que era o tempo dele da corrida. Ele disse que os caras, não ficava Imagine quem vai ficar depois dessa, né? E pior que isso vai batendo na cabeça da gente. Eu tirei uma guarda lá no posto do Pinheirinho e tinha um toco lá, cara, e o teu cérebro vai te enganando. De longe você olhava, parecia que tinha um sargento mesmo lá naquele toco lá, cara. Gente. Então esse é o nosso momento aleatório pra gente dar uma quebra. E você, meu amigo, minha amiga que tá aqui nos escutando, escreve ali nos comentários qual é o caos que os seus pais já contaram pra você e que te causa medo até hoje. A gente quer ver o seu comentário, o que é que te causa espanto e medo. Obrigado! Ok, agora a gente passa para o nosso momento de dica de entretenimento com o Arielzinho. Arielzinho, qual é a nossa dica? Arielzinho Produções apresenta dicas de filme e músicas. Então, minha gente, hoje não temos nenhuma música, mas temos 3 filmes. Eu vou indicar 3 filmes para vocês assistirem. E antes que me perguntem, sim, tem na Netflix e na Prime Video. Que é a pergunta que não cala nunca, né, Sérgio? O primeiro filme é Umberto D. É um clássico do cinema italiano do ano de 52. Umberto Domenico Ferrari, funcionário público aposentado, vive de aluguel num pequeno quarto junto com seu fiel companheiro Flink, que é um cachorro. Eventualmente ele conversa com Maria, uma jovem criada do prédio, grávida e solteira, em dificuldades por conta de sua pequena pensão. Humberto recebe um ultimato da dona do quarto: ou paga o que deve, ou será despejado. O segundo filme é Flash, Aposentados e Perigosos. Esse é na Netflix e na Prime Video. Frank Moses é um ex-agente da CIA, hoje aposentado, que tenta levar uma vida normal. Ele está interessado por Sarah, volta e meia conversa ao telefone, apesar de ainda não conhecer pessoalmente. Um dia a casa de Frank é atacada por agente da CIA, sem saber o que está acontecendo. Ele deduz que logo perceberam que a sua ligação com Sarah perceberam a ligação com Sarah, Alice, e eles ficaram assim, e agora? O que vai acontecer com ela, né? Então ele parte para protegê-la, para entender por que poderia ter sido atacado, né? E qual é o risco? Ela é atacada também. Então, para isso, ele precisa da ajuda de seus antigos companheiros, que também são aposentados. Todo mundo aposentado da CIA. Pra você ver, tudo idoso aposentado. É o filme do aposentado. Tudo aposentado hoje. E o último filme, que é uma história que realmente aconteceu, baseado em temas reais, né, em fatos reais, é O Rei dos Ladrões. O longa traz a história de uma equipe de ladrões aposentados que decidem realizar um grande assalto no distrito de joias de Londres. Em 2015, uma quadrilha realizou um roubo que a mídia acreditava ter sido realizado por um grupo de criminosos. Na verdade, os autores reais eram aposentados de 60 e 70 anos, com diversas doenças e todo mundo aposentado. A invasão foi feita através de um poço de elevador e o valor do roubo foi estimado em torno de 200 milhões de libras. Para continuar a aposentadoria lá em Las Vegas, Bahamas, Maldivas, os velhinhos foram tudo paralisados, com certeza. Aposentadoria eterna. E quem um amigo meu falou, seu Antônio da Ponta Grossa, Ariel, o povo se aposenta e já vai roubar? Pelo amor de Deus, não tem filme que aposentado rouba? Então é isso, gente. Esses são os filmes que tenho para indicar para vocês. Tem na Prime Video, tem na Netflix. E é isso aí.
Agora com vocês, pessoal, o momento mais esperado da noite. Aquele momento que você está curioso para saber daquela dica especial. O nosso coach matrimonial, Sérgio. Ok, meu amigo, minha amiga, a dica de hoje, na verdade, é para você um alerta, meu amigo. Se você achou sacola de alguma loja chique no fundo do seu guarda-roupa ou alguma sacola de loja chique de shopping, é sinal que alguém no seu relacionamento está cometendo o crime do artigo 171 do Código Penal. Minha amiga, pare de esconder sacola de roupas que você comprou no fundo do guarda-roupa. Seu marido não olha para você, mas ele vê a sacola e você está dando golpe nele. Amiga, pare de produzir prova contra você. Queime a sacola, jogue fora. Essa é a dica para você, meu amigo, minha amiga, do nosso coach matrimonial. E ele sabe porque é experiência, evidência na carteira. Então, gente, é isso aí. E ó, vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de ir lá no nosso Instagram, @podcast_escuta direito, seguem nós lá, né? Vamos aumentar os seguidores nossos lá, seguem nós aí, fortalece os amiguinhos aqui. Também temos no TikTok, @escuta.direito_podcast, que agora estamos soltando alguns vídeos lá dos nossos podcasts, estamos cortando e mandando para lá também. Estamos aqui no YouTube, né? @podcast escuta direito, tudo junto. E aqui no YouTube, você, meu amigo e minha amiga, se inscreve, deixa o joinha e comente, tá bom? E compartilhe com os familiares, com os amigos, com o cachorro, com o papagaio, com Deus o mundo aí, tá bom? Então fortalece nós aí, ajuda a aumentar o número de inscritos também, fechou? E é isso, meu povo. Meu muito obrigado a todos, agradeço a companhia de todos. Obrigado, Isa, mais uma vez por participar desse podcast. Agradeço a companhia de todos que nos assistiram até aqui. E vamos ficar com o pensamento da noite, nosso querido Marco Túlio. Boa noite, meus colegas, boa noite, meus amigos que estão nos escutando. Hoje eu separei aqui uma reflexão, né, para nós pensarmos nessa noite de sábado, já que daqui a pouquinho nós vamos descansar um pouco, né? Queria que vocês pensassem da seguinte forma: hoje não deu certo, não tem problema, o amanhã está esperando por você. Durma bem e acorde confiante. Boa noite e bom descanso a todos. Boa noite, povo. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.